Então, gente, estamos aqui para mais um bate-papo, um papo reto sobre contabilidade. E eu estou bem satisfeito por poder fazer esses vídeos. Esta é a terceira parte da primeira aula. E a primeira aula tem muitos conceitos. E eu vou começar usando o livro do Ed Luiz Ferrari, esse livro aqui, Contabilidade Geral. E nesse livro, o Ed faz uma diferenciação entre objetivo e finalidade. Ele diz que a contabilidade tem como objetivo controlar o patrimônio, ou seja, estudar o patrimônio da empresa. E que a contabilidade tem como finalidade fornecer informações para os usuários. Para mim, finalidade é igual ao objetivo, que é igual ao objetivo final. Ou seja, a finalidade, o objetivo da contabilidade é estudar o patrimônio para fornecer informações aos usuários. Mas alguns autores fazem essa diferenciação aí. Só para sinalizar para vocês. Beleza? Então, vamos falar agora sobre ativo e passivo. O ativo são os bens e direitos da empresa. Tá? E o passivo são as obrigações para com terceiros e para com os sócios. Vamos entender o seguinte. O aumento dos bens e direitos melhora o patrimônio da empresa. Ou seja, melhora a situação patrimonial da empresa. A riqueza da empresa. Quanto mais bens e direitos a empresa tem, melhor é a sua situação patrimonial, maior é o seu patrimônio. Lembra que eu disse que patrimônio é igual a bens, mais direitos, menos obrigações? Se eu tenho mais bens e direitos, eu tenho um patrimônio maior. Por outro lado, a presença de obrigações vai fazer o quê? Vai diminuir o patrimônio. Por isso, para representar isso aí, nós passamos a usar um gráfico, um quadro que nós vamos chamar de balanço patrimonial, que é um gráfico em forma de T. Vamos olhar na folha que tem o balanço patrimonial aqui, nós vamos ter o seguinte, do lado esquerdo, os bens, o ativo com bens e direitos. Tá? Os bens e os direitos vão se chamar então de ativo, ou seja, componentes ativos da empresa que aumentam o patrimônio. E do lado direito do balanço nós vamos ter as obrigações, formando o passivo, que são os componentes passivos da empresa. Patrimônio é igual a bens mais direitos menos obrigações. Os bens e os direitos formam o ativo e as obrigações formam o passivo. E o que o contador faz? O que a ciência contábil faz? Ela registra esse aumento e essa diminuição desses ativos e desses passivos. Hoje em dia, esses registros eles são feitos, na sua maioria, em computadores, mas algum tempo atrás, os registros eles eram feitos em livros escritos à mão. Por isso eu me lembro do meu pai chamando o contador da empresa de guarda-livros. Ele dizia, eu vou lá para o guarda-livros levar o documento tal. Por que isso? Porque a função do contador era de escriturar, manter em boa ordem e guardar os livros contábeis, o livro caixa, livro de registro, etc. Mas a contabilidade ela evoluiu e hoje muitas coisas são feitas no computador, via internet, com a utilização de programas. E já que eu estou falando da evolução da contabilidade, cabe falar sobre algumas datas marcantes no que diz respeito a essa evolução da contabilidade. No Brasil nós tivemos, em 1946, lá pertinho do final da Segunda Guerra Mundial, a criação do Conselho Federal de Contabilidade, do CFC. Em 1976, a criação da Lei das SA, Lei das Sociedades Anônimas.
Nós tivemos em 2007 a criação da Lei 11.638, em que o Brasil passa a utilizar os princípios internacionais da contabilidade, e outras datas, só destacando algumas datas. Então, seguindo essas normas aí, o contador ele vai fazendo esses lançamentos que nós chamamos de balanço patrimonial. As variações dos ativos e dos passivos. Então nós temos o quê? Os bens e direitos formando o ativo e as obrigações formando o passivo. E nós expressamos, nós estudamos, nós entendemos esses elementos do patrimônio de forma qualitativa e de forma quantitativa. Sob o aspecto qualitativo, nós criamos nomenclaturas, que são nomes para cada um desses elementos do ativo e elementos do passivo. São as chamadas contas patrimoniais. Assim, no ativo, nós temos bens com os seguintes nomes. Tenho aqui até uma folhinha com exemplos. Aí, caixa. Caixa é o quê? O dinheiro que a empresa tem. Mercadorias. O que são mercadorias? São as mercadorias estocadas para vender. Móveis e utensílios. O balcão de atendimento numa loja, por exemplo, faz parte dos móveis e utensílios. São bens da empresa. Máquinas e equipamentos. Os computadores de uma loja, por exemplo, são máquinas e equipamentos. Instalações elétricas, hidráulicas, estrutura da loja. Marcas, patentes, sim. A loja pode ter uma marca forte, lembrada pela clientela, e isso é um bem da empresa. E muitos outros bens também, né? Nós temos também nomes para os direitos. Por exemplo, eu citei o exemplo aí, contas a receber. Contas a receber é o quê? Não é que você vai receber a conta pelo correio, não. Você tem o direito de receber o valor que consta naquela conta, naquela duplicata, naquela promissória. É um direito de receber o valor, o dinheiro. E nós temos também nomes para as obrigações ali. Obrigações. Contas a pagar, duplicatas a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, aluguéis a pagar, geralmente com essa terminação a pagar. Ok? Então, esse é o aspecto qualitativo dessas contas patrimoniais. Mas e quanto ao aspecto quantitativo? Quanto ao aspecto quantitativo, nós temos os valores desses bens, direitos e obrigações. Nós podemos ter lá caixa, né? O dinheiro que a empresa tem, caixa, 100 mil euros, 100 mil reais, 100 mil dólares, 100 mil unidades monetárias. Mercadorias, 200 mil, mercadorias estocadas. Contas a receber, um direito de 30 mil. Contas a pagar, 50 mil. Então esse é o aspecto quantitativo. E diante disso, nós podemos ter várias situações do patrimônio da empresa, que são as chamadas situações patrimoniais. Então vamos a um exemplo. Um exemplo aqui nessa folha. Nós temos aqui uma situação patrimonial. A empresa tem de caixa quanto? Tem 100 de caixa. Caixa, ela tem 100. Eu suprimi os 1.000 para facilitar, tá? Então ela tem 100 mil. Então ela tem 100 mil de caixa. Em mercadorias ela tem 200. Em contas a receber ela tem 30. Somando o valor, 100 de caixa mais 200 de mercadoria mais 30 de contas a receber, nós temos 330 no ativo. E o passivo? Passivo nós temos lá, contas a pagar, 50. São as obrigações, né? Diminuindo o ativo, que é 330, dos 50, que é o passivo, 330 menos 50 dá 280, que é um resultado o quê? Positivo, que nós chamamos de patrimônio líquido da empresa. Aí você pode pensar assim, puxa, patrimônio líquido, não entendi por quê, não entendo por que patrimônio líquido. Mas nós temos que entender, existe uma razão para essa diferença entre o ativo e passivo ser chamado de patrimônio líquido, PL. Veja bem,
os bens e os direitos são chamados de ativo, mas eles também recebem o nome de patrimônio bruto da empresa. Nós temos aqui uma outra folha. O PL, patrimônio líquido, é igual ao ativo menos o passivo, que é igual aos bens e direitos, o ativo é igual aos bens mais direitos menos as obrigações, que é o passivo. Mas esse ativo, que também é chamado, que são os bens e os direitos, também pode ser chamado de patrimônio bruto. Se você tirar do patrimônio bruto as obrigações, você tem o patrimônio líquido. Então, tirando as obrigações do bruto, você vai ter o líquido. Eu vou usar uma metáfora. Vou comparar com o processo de refinar o petróleo. É um exemplo didático, simplificado, tá? Depois de refinar o petróleo, de tirar as impurezas do petróleo, a parte negativa do petróleo, vamos dizer, do petróleo bruto, você passa a ter o quê? Você passa a ter o petróleo líquido, óleo diesel, gasolina. Acontece também com o lucro. Você tem o lucro bruto da empresa. Quando você faz as deduções, você vai passar a ter o quê? Lucro líquido. Né? Então, da mesma forma, nós fazemos essa comparação. Patrimônio bruto menos obrigações dá o patrimônio líquido. Me desculpa quem trabalha com petróleo, é só um jeito de entender, tá? Que o patrimônio líquido é igual ao patrimônio bruto menos as obrigações. Então, nós temos que o PL, que é igual ao ativo menos o passivo, ok? Então, vamos entender quais são as situações líquidas possíveis. Eu estou usando eu usei o livro do Cláudio Leite, Contabilidade Básica, para falar sobre essas situações patrimoniais. Quais são as situações patrimoniais possíveis? A primeira situação é essa aqui. Ativo maior que o passivo. Aqui. Situações patrimoniais, situações líquidas patrimoniais possíveis. Ativo maior que o passivo. Tá? No exemplo aí, o ativo é igual a 330 e o passivo é igual a 50. Então o PL vai ser igual a quanto? O ativo menos o passivo, que é igual a 330 menos 50, que dá 280. Um PL positivo, uma situação líquida positiva, um superávit. Tá? Isso é bom para a empresa, né? O ativo aqui, o passivo menor que o ativo e o PL completando esse valor. E esse é o exemplo que nós vimos, tá? Há pouco aí. Nós temos mais ativos que passivos. O ativo é maior que o passivo. Mas e se nós tivermos uma situação líquida em que o ativo seja menor que o passivo? É uma segunda situação patrimonial possível. Vamos ver esse exemplo aqui. O ativo é menor que o passivo. Então nós temos o ativo no valor de 330 e um passivo no valor de 400. Dívidas, obrigações no valor de 400. A empresa tem mais dívida do que ativos. O que vai acontecer? Ela tem mais dívidas ela tem mais obrigações do que bens e direitos. Então nós vamos ter lá, o PL vai ser igual ao ativo menos o passivo, que dá 330 menos 400, que dá quanto? 70, menos 70. É um PL negativo, ou seja, um déficit, uma situação deficitária. E nós podemos ter uma terceira situação, em que o ativo vai ser igual ao passivo. Essa situação aqui. Vamos dizer que o ativo seja igual a 330 e o passivo igual a 330. O PL vai ser igual a quanto? Ativo menos passivo, que dá 330 menos 330, que é igual a zero. Um PL nulo. Isso quer dizer o quê? Que os ativos, que são os bens e direitos, cobrem as dívidas, as obrigações da empresa. Mas essa é uma situação boa? Não, porque para cobrir essas dívidas você vai ter que vender os bens. Então nós concluímos que, apesar da situação ser nula, equilibrada, essa não é uma situação boa para a empresa, apesar de o valor dos ativos cobrirem
apesar do valor dos ativos cobrir os passivos. E uma quarta e última situação é aquela em que o PL é igual ao ativo. PL igual ao ativo. Quarta situação. Nesse caso, a empresa não tem obrigações. O ativo é igual a 330, o passivo é igual a zero, e o PL vai ser igual ao ativo menos o passivo, 330 menos zero, que dá quanto? 330. Ou seja, o PL é igual ao ativo, ou seja, a empresa está livre de dívidas. Ela só tem bens e direitos, o que é uma situação superavitária, mas uma situação superavitária particular. Bem, falamos sobre o ativo e o passivo aí de uma forma rápida, direta, mas para finalizar essa aula 1, falta falar sobre algumas outras coisas, sobre os campos de atuação da contabilidade, que são o campo econômico, o campo financeiro e o campo patrimonial. Além disso, a aula ainda fala da atuação do profissional em contabilidade e ela fala também das normas contábeis, que são os princípios contábeis, os postulados e as convenções. Mas isso vai ter que ficar para um próximo vídeo. Eu espero estar facilitando um pouco os seus estudos em contabilidade e, na minha opinião, os conceitos de contabilidade eles trazem novas formas de pensar e de organizar nossas vidas pessoais e nossas vidas profissionais. Então, gente, até o próximo vídeo. Mandem opiniões e sugestões para mim, tá? Obrigado pela atenção e um forte abraço. Tchau.